Antes de nós lermos, deixa eu só te contextualizar, porque o livro de Jeremias, irmãos, é um livro fantástico. Jeremias foi um profeta que viveu mais ou menos aí entre 400 e 600 anos antes de Jesus. Há muitas profecias feitas por Jeremias, falando sobre a vinda do Messias. Jesus falando sobre um tempo de restauração. E talvez você que já leu o livro de Jeremias, ou leu apenas alguns textos, a impressão que você tem é que Jeremias, ele só profetizou a queda de Israel diante do império de Nabucodonosor, o império da Babilônia. Mas talvez você também já tenha ouvido falar que Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? Tanto que tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. É o próximo livro depois desse, Lamentações de Jeremias. Nós precisamos entender o contexto em que ele viveu, para entender algumas reações que ele teve diante de situações muito difíceis. E como ele conseguiu descobrir, presta atenção nisso, um lugar de descanso em Deus, mesmo em meio a tantas pressões. Talvez, irmãos, esse tenha que ser o maior objetivo nosso nesse próximo ano. Como conseguir um lugar de refúgio no Senhor? Como encontrar um lugar de descanso no Senhor? Mesmo em meio a tamanhas pressões. Não é fácil ficar desempregado, vendo as contas vencer, e você não ter como cumprir com seus compromissos. Não é fácil enfrentar crises conjugais. Não é fácil enfrentar problemas de depressão. Um dos problemas que tem sido mais frequentes, principalmente dentro das igrejas. Não é fácil você enfrentar pressões por ser o único crente da sua família. Não é fácil você enfrentar enfermidades. Essa semana eu fui convidado para um fórum. Jamais achei que seria convidado para um fórum como esse. O que vai ser discutido nesse fórum? Vai ser discutido depressão e suicídio na vida de pastores. Na vida de pastores, irmãos. Fui convidado para participar dia 23 de fevereiro. Falei assim, pode pôr meu nome aí. Já pode bater a minha presença. Eu quero ficar sabendo sobre isso. Mas, irmãos, eu quero tentar, na direção do Espírito de Deus, meditar junto com você no seguinte: não importa o calor das batalhas que nós enfrentamos nos anos da nossa vida, não importa a intensidade dessas dificuldades que nós enfrentamos, não importa as pressões que nós enfrentamos, que vêm de diversas formas, não importa. Por que não importa? Em Deus nós temos um lugar de descanso e de refúgio. O Senhor Jesus, acredito que em Mateus capítulo 11, versículo 25 mais ou menos, se eu estiver enganado, mas está lá por perto, você vasculha que você vai encontrar. Ele falou assim, olha, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus se baseia em várias coisas. E essa noite nós vamos destacar duas coisas: alívio e descanso. Às vezes eu tenho dificuldade de entender isso, que o nosso relacionamento com Deus, ele se baseia, irmãos, em duas coisas: alívio e descanso. Quando você recebe a Cristo, quando você quer o Senhor Jesus na sua vida, olha o que Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo 3, ali por volta do versículo 17, mais ou menos dali para frente, Jesus ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Relacionamento com Deus fala de uma comunhão que te traz regozijo, alegria, que te traz paz. Relacionamento com Deus fala de algo que Jesus provê para a sua vida, não importa o que você está vivendo, o que você está enfrentando. O que é que Jesus provê para a sua vida? Alívio e descanso. Vinde a mim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Mateus 11, 22, obrigado. 28. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Alma, irmãos, fala de vontades, sentimentos e emoções. Uma pessoa que está enfrentando problemas depressivos. O que é o problema depressivo? É um problema na alma dessa pessoa, que pode ser causado, enfim, por problemas fisiológicos, né? Às vezes há um déficit hormonal em alguma parte do seu corpo, e aquilo gerou aquela situação de depressão. Às vezes há algo no seu coração que você nunca conseguiu resolver, algo que te machuca, e ao longo dos anos aquilo vai levar a pessoa a uma depressão. O que eu quero dizer para você, querido, me ouça em nome de Jesus. Quando Jesus fala de dar descanso para você, Ele fala de um descanso que Ele vai dar para a sua alma. É onde a depressão ataca, é onde o medo se manifesta. Jesus, ele traz descanso para a alma que está cansada. Por mais que eu sei disso, irmãos, eu preciso entender isso a nível do meu espírito, de uma forma, irmãos, de uma forma que eu vou ter certeza que muito além de um tratamento, e que você deve fazer se foi indicado por um médico, mas muito além de um tratamento, muito além de uma medicação que é prescrita para você, muito além disso está a palavra de Jesus, o Deus que nunca mente e que prometeu dar a você descanso, alívio para a sua alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Querido, se eu estou em Cristo, há um lugar de descanso para mim. Se eu estou em Cristo, há um lugar de alívio para a minha alma. Se eu estou em Cristo, há um lugar aonde eu posso me refugiar no Senhor, nos momentos difíceis, e ali encontrar paz. Não importa se eu estou sendo atacado, pressionado por situações que muitas vezes me ofendem, por situações, irmãos, que muitas vezes eu não consigo resolver, por situações que me angustiam, em nome de Jesus. Nessa noite, irmãos, a última pregação de 2018,
Em nome de Jesus, eu quero ser despertado junto com você para crer na palavra de Deus, que em Jesus eu consigo alívio e descanso para a minha vida, para a minha alma. Jeremias, irmãos, foi um homem que enfrentou muitíssimas pressões. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele foi levantado por Deus. Se você ler ali o capítulo 1 de Jeremias, ali versículos 6, 7, 8, mais ou menos, você vai ver Deus falando ali para Jeremias: Jeremias, antes de formar você no ventre da sua mãe, eu escolhi você e separei você para essa obra. Deus chamou Jeremias para uma obra difícil, irmãos. Agora preste atenção, o problema não é quando Deus chama você para uma obra difícil, porque quando Deus chama você para uma obra difícil, Ele vai capacitar você a fazer essa obra. O problema então não é esse, o problema, irmãos, é quando eu não entendo que Deus vai me capacitar, que Deus vai me proteger, que o Senhor tem um lugar de descanso para mim. Muitas vezes, irmãos, no calor das nossas batalhas, nós nos esquecemos que nós temos um Deus que não nos abandona. Nós deixamos, irmãos, de crer na palavra de Jesus, que diz que Ele vai conceder alívio para a minha alma. Relacionamento com Deus, irmãos, não nos isenta de viver problemas, situações difíceis. Não nos isenta. Relacionamento com Deus, irmãos, não nos isenta de ter que enfrentar enfermidades. Quem disse isso? Quem disse que um relacionamento com Deus, você vai se relacionar com Deus de uma forma que você nunca vai ficar doente? Isso não é bíblico, irmãos. Não é. Nunca foi. Mas o Senhor Jesus, irmãos, pode me dar a cura, como cura vários irmãos, como cura pessoas que buscam, que esperam nele, irmãos, em Cristo eu encontro um lugar de descanso, de cura, de refrigério, de alívio, e eu preciso crer e voltar os meus olhos para isso, irmãos. Deus manda que Jeremias vá profetizar contra a sua própria nação. Profetizar o quê? Jeremias começa a profetizar aquilo que Deus mandava, aquilo que Deus falava para ele. Vocês estão afundados no pecado da idolatria. Vocês e os seus antepassados esqueceram de mim. Deus falando, né? Esqueceram de mim, abandonaram os meus caminhos, se desviaram. E por causa disso eu vou entregar vocês na mão dos babilônios. Eles vão invadir e vão levar vocês e vão matar muita gente. Irmãos, eu vou te falar um negócio. Quem é que gosta de receber uma notícia ruim dessa? O povo, irmãos, naquela época, o povo de Israel estava tão longe de Deus, que os profetas deles profetizavam o contrário. Não, o que esse Jeremias está falando é mentira. Nós vamos ter paz, assim diz o Senhor. Eu vos darei paz, eu vos darei isso, eu vos darei aquilo, vocês serão prósperos, irmãos. Era tudo mentira daqueles falsos profetas, eram todos falsos profetas. Por exemplo, num capítulo aqui em Jeremias, Deus fala assim para Jeremias: avisa para o povo, não ouça esses profetas, porque são mentirosos, eu não os enviei. E de outro lado, irmãos, estava ali Jeremias dizendo: vocês vão ter que se entregar para o reino que vem do norte. As suas mulheres serão levadas. Irmãos, Jeremias atraiu muitos inimigos. Jeremias atraiu muita afronta, muita zombaria. Apanhou várias vezes. Por quê? Falando que a cidade dele seria invadida por um reino que vinha do norte. Que as mulheres e as crianças seriam levadas como prisioneiros, muitos morreriam, que os tesouros deles seriam levados como despojos
por esse reino, irmãos, o rei de Israel ficou furioso contra Jeremias, prendeu Jeremias várias vezes. Jeremias apanhava, irmãos, que coisa, que tarefa que Deus deu para Jeremias. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção da sua vida agora, irmãos, não importa aquilo no qual você está envolvido, se é numa pressão familiar, se é uma situação de enfermidade, não importa, sabe, se há, irmãos, uma situação difícil de resolver nos seus relacionamentos, se há algo que te afronta, se há algo, sabe, que te entristece, se há algo, sabe, que te humilha, não importa, irmãos. Por que não importa, pastor? Irmãos, porque Deus preparou um lugar de descanso para mim, e se eu conseguir encontrar esse lugar, mesmo no meio dessa batalha, dessas pressões e de todas essas coisas, eu vou ter paz. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ocupará os vossos corações em Cristo Jesus. Jeremias demorou muito, irmãos, para encontrar esse lugar. Olha para a sua Bíblia nesse texto, porque Jeremias, ele começa a falar de algo que muitas vezes eu e você falamos para Deus. Você vai ver aqui o que ele falou para Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos situações em que nós achamos que Deus está sendo injusto conosco. E nós achamos, irmãos, que pelo fato de sermos crentes, de frequentarmos a igreja, de sermos dizimistas, fiéis, nós não deveríamos vivenciar e enfrentar as situações. Jeremias, irmãos, era do mesmo jeito. Jeremias está indignado aqui por causa de todas as pressões que ele estava sofrendo. Então, olha, irmãos, o diálogo dele com Deus. Vê se você se identifica. Versículo 15, do capítulo 15 de Jeremias, diz assim: Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Senhor, o Senhor me conhece, eu sou um crente fiel. Essa obra aí que o pastor Stanley fala lá da Índia, o Senhor sabe que eu mantenho aquele orfanato lá. Senhor, todo domingo eu vou lá, e quando eu não dou o dízimo, eu oferto lá, eu coloco lá a minha ofertinha, eu sustento essa obra. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou homem de oração, o Senhor sabe que eu sou mulher de oração, o Senhor me conhece. Jeremias fala isso para Deus, e Jeremias fala assim para Deus: vinga-me dos meus perseguidores, faz justiça, Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queríamos que Deus fizesse justiça contra quem impõe essas pressões na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te falar. O importante não é Deus fazer justiça contra aqueles que te infligem, ou contra aqueles que infligem dor em você. O importante é você encontrar refúgio no Senhor. E quando você encontrar esse refúgio no Senhor, essas coisas não vão atingir mais você. Então ele fala: Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Olha como ele está bravo, irmãos. Agora, olha o que ele fala para Deus, ele continua falando: Quando as tuas palavras foram encontradas, Senhor, não é que eu li as suas palavras, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois eu pertenço a Ti, Senhor dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a Tua mão estava sobre mim e me enchesse de indignação. Então, Senhor, diante de toda essa situação que eu te expus, por que é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável. Presta atenção, irmãos. Irmãos, muitas vezes nós estamos num estado
emocional tão deplorável, porque não conseguimos encontrar esse descanso no Senhor. Muitas vezes nós estamos num estado emocional tão deplorável, que nós começamos a pensar que Deus falhou conosco. Quantos de nós já não pensamos assim, dessa forma? Como Jeremias, o que ele vai falar agora para Deus. Achamos que Deus falhou conosco. Quantos de nós, diante da foto do Isaac e da família dele ali, diante de situações como essa que ele está vivendo, situação essa que eu já vivi dentro da minha casa, com a minha esposa, de perder um filho, quantos de nós já não pensamos que Deus falhou conosco? Jeremias também achava que Deus falhou com ele. Então, irmãos, ele diz assim para Deus, versículo 18: porque é permanente a minha dor, e a minha ferida, Senhor, é grave e incurável. Olha agora, porque te tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais falham. Parece, irmãos, que ele chega numa situação, sabe, tão difícil dentro dele, nas emoções dele, que ele começa a achar que Deus falhou com ele. Senhor, o Senhor se tornou para mim como um riacho seco, cujos mananciais são fontes de água, cujos mananciais falham. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus falha com a gente. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o Senhor se esquece de nós. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus não fez justiça em determinada situação da minha vida. Justo eu que sou dizimista, que sou ofertante, que sustento essa obra, que sustento a igreja, por que eu tenho que passar por uma situação financeira como essa? Senhor, se o Senhor me deixar sem emprego, como que eu vou dar dízimo na igreja? A gente até, às vezes, apela para essas coisas. Porque no nosso coração, irmãos, muitas vezes a gente tem nós temos, irmãos, os nossos exageros. Quando nós, irmãos, não conseguimos encontrar esse lugar de descanso que o Senhor preparou para nós, nós começamos a exagerar. E às vezes você pensa, né? Eu vou cutucar talvez aonde Deus vai sentir. Como se a gente fosse capaz de infligir algo no Senhor, irmãos. Eu não estou falando, irmãos, eu já fiz muito isso. Eu não estou falando isso para que você se sinta mal. Mas eu estou te mostrando que assim como você, Jeremias, irmãos, era a mesma coisa. Você quer ver? Eu vou pegar Deus agora. Se o Senhor me deixa sem emprego nessa crise financeira, como que eu vou ofertar na igreja? Como que eu vou dar o dízimo? Como que eu vou ofertar a obra na Índia? Exagero! Olha Elias, irmãos, numa das maiores crises que Elias teve na vida dele, ele vai lá para o Monte Horebe, caminha 40 dias e 40 noites, vai lá para o Monte Horebe, chega lá, Deus fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala: Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Exagero, irmãos, não tinha sobrado só ele. Fala para ele: não sobrou só você não, rapaz, eu guardei 7.000 ainda. Exagero de Elias.
É quando, irmãos, nós não conseguimos ver o Senhor por causa do calor da batalha que nós estamos enfrentando. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar nesse momento. Quando eu não consigo ver, irmãos, quando eu não consigo sentir, você precisa entender que para o Senhor estar presente na sua vida, não é necessário que você sinta a presença dEle. Ele está com você. Por quê? Porque Ele disse que estaria com você, que não te abandonaria, estaria com você até a consumação dos séculos. O Senhor está comigo, não é porque eu estou sentindo o Senhor aqui. Ele está comigo porque me ama, porque eu recebi a Cristo como meu Senhor e meu Salvador, porque eu escolhi o Senhor e porque Ele disse que estaria comigo. Ele está com a sua igreja. Não é porque a sua igreja está sentindo Ele numa noite de culto abençoado, cheio do fogo da unção de Deus. Ele está com a igreja, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Primeira coisa que você precisa fazer para encontrar esse lugar de descanso que está à nossa disposição, irmãos, é crer na palavra do Senhor. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não temas, crê, somente creia. Somente creia. Às vezes você não sente, porque está aflito, está ferido, como Jeremias. Ele fala para Deus: por que essa ferida minha é incurável, essa dor é permanente? A pressão, irmãos, sabe a pressão que ele estava enfrentando de todo lado? Era o único, no tempo dele, naquela localidade ali em Israel, que profetizava que Israel seria invadido pelo rei que viria da Babilônia. Todos seriam levados como escravos. Quem que gosta de ouvir uma notícia dessa? Do outro lado tinha um monte de profeta falando: não, esse cara está louco. Rei, prende esse cara, vamos matar esse cara, vamos matar Jeremias. Como que dá uma notícia ruim dessa? Não. Aí os falsos profetas falavam: assim diz o Senhor, eis que estou dando a vocês paz e prosperidade. Vocês não vão sofrer, vocês vão derrotar os seus inimigos. Esses eram os falsos profetas. Quando você lê aqui, irmãos, até o capítulo 17, se você ler, você vai ver, está cheio disso. Às vezes, irmãos, a pressão, ela tira de nós a capacidade de sentir o Senhor. Mas o Senhor nunca saiu do seu lado. Você pode não sentir porque tem uma alma que não está conseguindo descansar, que está ferida por situações, mas o Senhor continua ali. Então, nesse momento, apenas creia na palavra do Senhor. Senhor, eu não estou sentindo, eu não estou te sentindo, mas eu creio. Porque quando você crê, sabe, irmãos, nós esperamos que muitas situações que nos cercam, elas sejam transformadas para que eu tenha paz. Mas é provável que muitas dessas situações não vão mudar. Tem situações, irmãos, que são difíceis de resolver. Tem situações, irmãos, que não depende só de mim, não depende só de você, depende de uma série de fatores para resolver. Aí eu te pergunto, você vai viver agora até o fim dos seus dias sem paz? Então eu fico pensando que às vezes eu acho que se as situações mudarem ao meu redor, eu vou ter paz. Não é isso que vai acontecer. Você vai ter paz quando mudar dentro de você
Aí um belo dia você chega aqui na igreja e fala: pastor, a situação mudou, me conta. Não, está assim, pastor, mas olha, por que mudou? Eu estou cheio de paz agora, pastor, Deus veio em meu auxílio. Sabe o que eu vou te falar? Vou te falar assim: minha irmã e meu irmão, diante de tudo que você me falou, eu não vi a situação mudar. Não mudou, está tudo do mesmo jeito. Agora, sabe o que mudou? Mudou dentro de você, você encontrou o lugar de refúgio. E muitas vezes, irmãos, situações mudam quando há vitória aqui dentro. Quando há vitória aqui dentro. Põe a mão assim na sua cabeça, assim, ó, seu dedinho assim, ó. Fala assim, ó: quando Jesus mudar aqui. Olha para mim. Diga assim: quando Jesus mudar aqui. Faz assim, ó. Aqui em volta vai mudar. Vamos lá, de novo? Vamos lá? Isso é verdade, irmãos. Vamos lá, pega o seu dedinho. Quando Jesus mudar aqui. Quando Jesus mudar aqui. Tudo em volta vai mudar. Amém? Vai mudar, irmãos. Vai mudar, não é porque a situação ficou diferente, não. É porque você ficou diferente. Antes você não conseguia encontrar paz, mas agora você encontra paz. Como que é possível se manter o equilíbrio diante da perda de um filho? Como se é possível manter a sensatez diante de uma situação dessa, irmãos, que nós oramos agora há pouco. Eu digo a você, humanamente falando, não é possível. Mas quando você encontra um lugar de refúgio, e é alvo da paz de Cristo que excede todo o entendimento, é possível. Não é porque você tem capacidade para isso, porque homem nenhum, pai e mãe nenhum tem capacidade para isso, mas é porque o Espírito Santo de Deus te traz a paz que excede todo entendimento. Não há psicólogo que explique, não há medicação que justifique, não há conselho que explique a paz de Deus que excede todo entendimento, quando ocupa o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Olha para a sua Bíblia aí, versículo 19, porque agora nós vamos ver a resposta do Senhor para Jeremias. Jeremias 15, 19. Então, o Senhor fala: assim respondeu o Senhor: Jeremias, se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Olha para mim, irmãos, porque eu quero fazer duas observações nisso que Deus falou para Jeremias. Primeiro, eu disse que para encontrar esse lugar de paz eu preciso crer na palavra que Jesus falou, que se eu fosse a Ele me encheria de paz. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Segundo, muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar, muitas vezes situações difíceis da nossa vida vão começar a destruir estruturas de orgulho dentro de nós. Vão começar a expor situações
de pecado, vão começar a expor situações que precisam ser resolvidas. E eu não estou falando aqui, irmãos, que situações difíceis vêm por causa disso, não. Senão eu teria que crer num Deus vingativo, e Deus não é vingativo. Senão eu teria que crer num Deus carrasco e cruel. Deus não é carrasco, Deus não é cruel. Mas é nesses momentos difíceis, irmãos, que muitas vezes fraquezas minhas são expostas diante do Senhor, e coisas, irmãos, que eu preciso voltar lá atrás e resolver. Deus fala para Jeremias, olha, tinha algo, irmãos, sabe, diante de tudo que Jeremias fala para Deus, versículo 19, Deus fala para ele, o primeiro, Jeremias, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Nós precisamos de arrependimento em várias situações da nossa vida, irmãos. Ofendemos pessoas e nunca acertamos, ferimos e nunca pedimos perdão, cometemos pecado e nunca nos arrependemos diante de Deus. É preciso abrir o coração, irmãos, e expor isso ao Senhor. Eu não estou falando que, sabe, de situações às vezes tão ofensivas que acontecem na sua vida, que te chateiam tanto, veio por causa disso, não, porque ele pecou aqui lá atrás, então agora eu vou mandar isso aqui, segura aí. Irmãos, não é nada disso, Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. Mas Jeremias precisava se arrepender. Jeremias precisava rever algumas coisas. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, o que você precisa rever na sua vida? Segunda coisa que eu quero abordar nisso aqui, que Jesus falou, olha para mim, presta bem atenção no que eu vou te falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa tomar cuidado com o que fala. Pega esse dedão aqui, aponta para você e fala assim, toma cuidado com o que você fala. Isso. Eu quase pedi você para apontar para o irmão, mas não, nós vamos apontar para nós mesmos, sabe? Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, pastor Stanley precisa tomar cuidado com o que fala. Porque muita coisa, irmãos, que nós falamos, não deveríamos falar. Sabe, eu agora nesse momento eu estou me lembrando de 2 profetas a quem Deus chamou a atenção por causa de coisas que falavam. O primeiro que foi Isaías, na verdade não foi Deus que chamou a atenção dele, ele reconheceu. Isaías capítulo 6, versículo 1, não precisa abrir a sua Bíblia, mas ali Isaías tem uma visão do Senhor. Isaías realmente vê o Senhor. Ele vê o Senhor. Ele vai no templo para adorar. E ele vê o Senhor. Vê, e é uma visão extraordinária. Está lá Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Em casa você lê. Você vai ver o que ele viu. Quando ele vê o Senhor, olha o que ele fala. Ai, meu Deus. Eu vi o Senhor, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele vê, irmãos, a santidade do Senhor, quando ele vê o Criador, irmãos, a primeira coisa que vem, sabe, no coração dele, eu sou um homem de lábios impuros. Agora Deus aqui fala para Jeremias, Jeremias, se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Palavras de valor, irmãos,
Não importa a situação que eu e você estejamos vivendo, nós temos que aprender a falar palavras de valor. Palavras de valor. Mas muitas vezes eu não falo palavras de valor, eu falo palavras indignas. E está errado, isso precisa mudar na minha vida. Você percebe que quando Deus vai tratar, irmãos, Deus começa, irmãos, a mostrar coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. Quando Tomé, o apóstolo de Jesus, um dos 12, ele chega no lugar onde os outros apóstolos estavam reunidos e eles dizem para Tomé: vimos o Senhor. Aí Tomé fala assim: se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não vou crer. Eu tenho que ver o furo nas mãos dele, o Jesus já tinha ressuscitado. Eu tenho que ver o furo nas mãos dele, eu tenho que ver o furo no lado. Tomé não estava orando, Tomé simplesmente falou. Quando Jesus, dias mais tarde, chega no lugar de novo, eles estavam reunidos, dessa vez Tomé fala, dessa vez Tomé estava lá. O que Jesus fala para Tomé? Vem cá, Tomé, põe aqui a sua mão nos furos da minha mão, põe aqui a sua mão no meu lado, não seja incrédulo, mas seja crente. Irmãos, olha aqui para mim, Jesus ouviu o que ele falou, vocês estão entendendo? Faz assim de novo, aponta para você e diz: eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Aí, Deus agora começa a falar para Jeremias como ele deveria agir. É a segunda metade do versículo 19. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu restaurarei, para que você possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Aí ele continua dizendo assim: deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você, Jeremias, uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Quando você encontra o lugar de paz, Deus vai mostrar para você como agir diante dessas situações. Ele vai te dar direção. Ele vai mostrar para você como é que você deve fazer. Ele vai mostrar para você como é que você deve se posicionar diante de uma solução, diante de uma situação. Deus vai mostrar para você, irmãos. Sabe, muitas vezes eu não consigo ouvir a voz do Senhor por causa, como eu falei no início, das pressões que estão sobre mim, irmãos, do peso emocional. Mas quando eu encontro esse lugar de descanso, irmãos, eu não só encontro paz do Senhor, mas o Senhor começa a falar comigo como é para eu me posicionar, o que é para eu fazer. Porque muitas vezes, irmãos, tem situações que persistem na nossa vida, sabe por quê? Porque nós cedemos quando não era para ceder. E nós endurecemos quando era para ceder. Achando muitas vezes que nós estamos fazendo certo. E aí eu fico variando de uma postura, de um comportamento para outro comportamento. Porque eu estou confuso, eu não sei o que fazer. Deus pode nos dar uma direção que vai resolver as situações. Ou Deus pode fazer de você uma muralha de bronze fortificada até que essa situação passe. Eu preciso, irmãos, e quero ser uma muralha de bronze fortificada. Tem muita coisa, irmãos, na nossa vida, como eu disse no início, que não vai mudar. Sabe, porque não depende de mim.
São situações que me afrontam, que me deprimem, são situações que me deixam chateado, irmãos, e muitas vezes não vai mudar, mas diante do Senhor eu vou encontrar paz, eu vou encontrar alívio, eu vou encontrar descanso, e Deus vai fazer de mim uma muralha fortificada, irmãos, enquanto aquela situação durar. O Senhor me mostrou ali uma postura para eu adotar, um comportamento para eu cultivar, para eu ter, me tornando uma muralha fortificada, de forma que a situação não vai me afligir mais. Em Deus eu encontro descanso. Fica de pé em nome de Jesus. Diga assim: no Senhor eu encontro paz. No Senhor eu encontro alívio. O Senhor faz de mim uma muralha fortificada. Ainda que lutem contra mim, não prevalecerão contra mim. Quem que luta contra você? Situações difíceis. Mas nós vamos vencer cada uma delas, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Nós vamos vencer cada uma delas. O apóstolo Paulo teve várias situações da vida dele em que ele foi uma muralha fortificada. Ali, irmãos, em Filipenses, acho que capítulo 4, ele vai falar de todas as dificuldades que ele viveu, os açoites que teve que enfrentar, prisões. Homem de Deus, irmãos, corajoso, homem de oração, ficou preso, apanhou 40 chibatadas, aliás, 2 séries de 39 chibatadas cada. Pensa, irmãos, chegou a passar fome, teve fartura, mas teve dias que não tinha nada para comer, passou fome. Aí ele fala assim: descobri o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Se tornou uma muralha de bronze fortificada. Ainda que não pôde mudar situações, mas como uma muralha de bronze, resistiu firme. Quero convidar você para vir aqui à frente orar comigo, se você precisa de ser uma muralha de